Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celebração litúrgica da palavra é o alimento da palavra, é a primeira parte da missa que nós aqui celebramos. Senhor, eu vos louvarei entre os povos, anunciarei vosso nome aos meus irmãos, aleluia. Salmo 17, versículo 50, capítulo 21, versículo 23. Os ensinamentos de Jesus ultrapassam todas as formas de obstáculos, pois a palavra de Deus, luz em meio às trevas, não pode ser aprisionada. O Espírito Santo nos impulsione a agir conforme a verdade do Evangelho. Essa deve ser a meta de cada um de nós cristãos, avançar nessa meta do Evangelho, buscando a evangelização do amor ao próximo. O amor que é Deus quer ser correspondido, a caridade divina quer ser correspondida, amor com amor. Façamos também o nosso ato de amor a Deus como esse ato de confiança que temos a Ele. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. E vamos diante de Deus fazer o nosso ato de contrição. Pedir perdão a Deus significa reconhecer que somos fracos. Significa também um ato de humildade, de buscar reconhecer em Deus aquela forma de amor com que nós muitas vezes deixamos de contar. Vamos pedir perdão a Deus pela recusa formal do seu ato de amor. Senhor, meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido, pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me nunca mais vos tornar a ofender, e espero alcançar o perdão de minhas culpas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Coloque a mão no coração e diga comigo: Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 17 a 26. Naqueles dias, levantaram-se o sumo sacerdote e todos os do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. Porém, durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair, dizendo: Ide falar ao povo no templo sobre tudo o que se refere a este modo de viver. Eles obedeceram
e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar. O sumo sacerdote chegou com os seus partidários e convocou o sinédrio e o conselho formado pelas pessoas importantes do povo de Israel. Então mandaram buscar os apóstolos à prisão. Mas, ao chegarem à prisão, os servos não os encontraram e voltaram dizendo: encontramos a prisão fechada com toda a segurança e os guardas estavam apostos na frente da porta. Mas, quando abrimos a porta, não encontramos ninguém lá dentro. Ao ouvirem essa notícia, o chefe da guarda do templo e os sumos sacerdotes não sabiam o que pensar e perguntavam-se o que poderia ter acontecido. Chegou alguém que lhes disse: os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos, mas sem violência, porque eles tinham medo que o povo os atacasse com pedras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 33. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo. Seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor. Que ouçam os humildes e se alegrem. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Comigo engrandecei ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Reze comigo. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos 16 a 21. Aleluia, aleluia, aleluia. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus o mundo tanto amou, que lhe deu seu próprio Filho, para que todo que nele crê encontre vida eterna. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que suas ações não sejam denunciadas.
Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Hoje nós vimos que a palavra de Deus não consegue ser aprisionada. Ela não consegue ficar entre quatro paredes, como aconteceu justamente na leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículos 17 a 26, quando os discípulos foram libertados da cela onde eles estavam aprisionados, numa cadeia pública, e passaram a anunciar o Evangelho. Quando a palavra é aprisionada, ela não consegue ficar aprisionada. Ela é libertada justamente para não ser calada. Ela não consegue se calar. E assim é o espírito missionário, levantar-se, pôr-se de pé e falar e anunciar. Por isso, justamente na leitura de hoje, na primeira leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 17 a 26, a gente vai ver que levantaram-se os sumos sacerdotes e todos do seu partido, isto é, o partido dos saduceus, cheios de raiva, e mandaram aprisionar os apóstolos, lançá-los na cadeia pública. Aqui a seita dos saduceus é citada. O que significa seita? A palavra seita vem do grego heireses, que significa doutrina que propaga uma doutrina que diverge da doutrina principal. Ela se afasta e diverge da doutrina principal. Isso deriva também do termo latim secta, que significa seguir uma doutrina sem fundamento, divergindo da doutrina principal. Qual a doutrina da seita dos saduceus? Nós já sabemos, não é verdade, que os saduceus eram aqueles que se opunham à doutrina da ressurreição. Eles, os saduceus, negavam a ressurreição e até era para eles uma provocação falar sobre a ressurreição de Cristo. E esta era a razão pela qual eles se opunham, particularmente, também aos apóstolos, porque eles divergiam dos fariseus que acreditavam na ressurreição. E os fariseus estavam como que aceitando o que os apóstolos falavam, para que justamente eles se colocassem em oposição aos saduceus. Os apóstolos falavam muito a respeito da ressurreição do Senhor Jesus, que justamente vai derrubar completamente a doutrina dos saduceus. A ressurreição de Jesus jogou por terra todos os conceitos contrários acerca da ressurreição. Portanto, essa seita estava como que prestes a ser demolida, vamos dizer assim, jogada por terra. Por isso, eles se enfureciam, rangiam os dentes, preocupados com a multidão de fiéis que abraçavam a fé, os ensinamentos dos apóstolos, o ensinamento cristão. Cada cristão convertido ao cristianismo significava para eles um seguidor a menos de suas seitas. O testemunho da ressurreição de Cristo era a prova do erro doutrinário deles. Por isso, tendia-se a diminuir o número de seguidores deles, de suas seitas, e crescia a influência de se estabelecer a crença verdadeira em Cristo ressuscitado, e a doutrina da ressurreição era assim abraçada, tanto pelos cristãos, que crescia como multidão cada vez maior. Então eles mandaram prender os apóstolos e lançá-los na cadeia pública. E o que aconteceu? Durante a noite, o anjo do Senhor abriu as portas da prisão e os fez sair dizendo: ide falar ao povo no templo sobre tudo que se refere a este modo de viver. A palavra de Deus não pode ser aprisionada, a palavra de Deus não pode ser calada. Eles obedeceram e ao amanhecer entraram no templo e começaram a ensinar.
E de manhã esse conselho reuniu-se na esperança de ver esses apóstolos, sendo que as portas da prisão estavam fechadas com toda a segurança, os guardas estavam apostos na frente da porta, mas quando abriram a porta, disseram entre eles: não encontramos, não estão aqui. Ao ouvir essa notícia, então eles ficaram perturbados acerca do que poderia ter acontecido. E chegou alguém que lhe disse: os homens que vós colocastes na prisão estão no templo ensinando o povo. Eles não eram fugitivos, portanto. O fugitivo, ele sai da prisão e se esconde. Eles não tinham por que se esconder, porque eles não eram criminosos. Eles estavam falando de um Cristo do bem, que fora julgado mal, injustamente condenado no meio de malfeitores. Ele estava anunciando um Cristo benfeitor. Eles eram benfeitores também, faziam o bem. Estavam sendo perseguidos porque anunciavam Cristo ressuscitado. Então o chefe da guarda do templo saiu com os guardas e trouxe os apóstolos sem violência, porque eles tinham medo do povo. Sempre aqueles que agem como seita têm medo do povo. Por que têm medo do povo? Eles querem agir de forma escondida. Por que de forma escondida? Que maravilhas nós cantamos, que maravilhas o Senhor realizou em favor do seu povo, nós cantamos no Salmo responsorial. E já pensou, aqui, cá entre nós, que seríamos de nós se hoje não tivéssemos uma doutrina da ressurreição? Se tivéssemos sido doutrinados por essa seita ceticista que não acreditava na ressurreição? Que desconsolo para nossas almas, não é verdade? Que desconsolo de um povo sem objetivo, porque isso significa não acreditar na ressurreição, é viver sem meta de vida, porque não acreditar na ressurreição é não acreditar na vida. E no Salmo responsorial, Salmo 33, nós dissemos no refrão: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Quando acreditamos no Deus Todo-Poderoso, Deus de todos os tempos, passamos a glorificá-lo. Nossa alma deve glorificar esse Deus. Que ouçam os humildes e se alegrem. Vamos engrandecer ao Senhor Deus. Exaltemos todos juntos o seu nome, porque Deus nos escuta, Deus ouve o nosso clamor. De todos os temores, Ele nos livra, inclusive do temor da morte. Nosso clamor chega aos ouvidos de Deus. Por isso, a Deus glorifiquemos, porque Ele nos libertou de toda angústia. Vamos justamente sentir quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem em Deus o seu refúgio. Por isso nós cantamos: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido. Deus escuta a voz dos pobres, dos humildes, dos marginalizados. E no Evangelho de João 3, 16 a 21, a gente vai ver em que consiste o julgamento do mundo. O julgamento do mundo é baseado na escolha que fazemos entre o bem e o mal, entre a luz ou as trevas, entre Cristo ou o anticristo. O Evangelho nos mostra que a luz, Jesus, veio ao mundo, mas os homens preferiram o quê? As trevas, o pecado. Quem assim proceder já está julgado e condenado. A medida para o nosso julgamento final é crer em Jesus Cristo. Se não crermos, seremos condenados. Se crermos, seremos salvos. Por isso, o critério da salvação passa pelo entendimento da missão de Cristo, que é uma missão salvífica de tirar o homem do pecado e fazê-lo retornar à graça santificante. Por isso, no versículo 17, Jesus dirá: Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Deus conta com nossa colaboração nesse plano salvífico, partindo da nossa escolha, que é realizar o bem. O nosso livre-arbítrio
de realizar o bem ou o mal. A luz veio ao mundo como a salvação, que desponta como luz do sol nascente para nos libertar das trevas do pecado. Assim sendo, quem rejeita Jesus está rejeitando a graça santificante e aderindo ao pecado. Quem aceita Jesus está acolhendo a sua luz e renunciando ao pecado. Isso é crer. Quem crê será salvo. Jesus veio ao mundo para dissipar as trevas, e quem rejeita a sua luz aderiu às trevas e impossibilitou a graça salvífica. Por isso, quem não crê em Jesus pratica as obras do mal, porque não se aproxima da sua luz e, portanto, não adere ao seu projeto de salvação. A fé em Jesus Cristo é que nos aproxima da luz de Deus. O pecado, ao contrário, nos afasta do convívio da graça e da luz. Por isso, a salvação de Jesus implica o quê? Fé, esperança e caridade, como sempre falamos aqui, na verdade. 3 virtudes teologais. O projeto de Deus implica em conversão. A conversão implica o quê? A ruptura com o mundo. E a ruptura com o mundo implica em quê? Em nós acolhermos a palavra de Deus. Portanto, quem não acolher a sua palavra vai rejeitar o projeto de Deus. Acolhamos a Jesus, acolhamos sua palavra em nós. Isso é aderir à luz e passemos a seguir os seus ensinamentos. Isso é fazer a opção pela luz. Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito. Para quê? Para que o mundo seja salvo, porque todo que nele crê terá a vida eterna. Por que não corresponder ao amor divino? E eu tenho correspondido ao amor de Deus, que tanto nos amou e enviou seu Filho único? Ou sou mais um desses a seguir nas trevas das minhas escolhas? Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. E o julgamento é justamente esse, como Jesus diz: a luz veio ao mundo, mas os homens fizeram opções pelas trevas, porque suas ações eram mais. Quem pratica o mal escolhe as trevas, odeia a luz, porque não quer que suas ações não sejam denunciadas. Quem age conforme a verdade aproxima-se da luz para que seja manifestada suas ações realizadas em Deus. Por isso, vamos dizer assim, Deus deu um passo gigantesco visando a nossa salvação, a salvação da humanidade, ao ponto de entregar seu Filho único para que todos tenham acesso à vida plena, à salvação eterna. Nosso Deus é um Pai amoroso, é um Pai compassivo, que espera de cada um de nós, seus filhos, o retorno com a conversão. A salvação ou a condenação está nas nossas próprias mãos, depende apenas de nossas escolhas: andar na luz ou na escuridão. Nossas escolhas, portanto, é o critério do nosso julgamento. Deus não nos obriga a uma escolha, mas nos dá o quê? O livre-arbítrio, como sempre falamos aqui, não é verdade? Para caminharmos na luz ou nas trevas. Cabe sim a nós escolher se queremos a luz ou as trevas. Importa que, no final, quando colhermos os frutos de nossas escolhas, não culpemos a Deus ou a outras pessoas por aquilo que é exclusivamente de nossa responsabilidade colher. Quem planta, colhe, diz um velho ditado, não é verdade? Ó Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Ó Deus de grande misericórdia e bondade infinita, pelas santas chagas gloriosas de seu Filho, venho suplicar que faça rolar esta pedra que tanto atrapalha minha vida espiritual, temporal e que me afasta de ti. Lembre o que
afasta você de Deus? Qual é o seu grande obstáculo, essa pedra no seu caminho, neste momento? Jesus ressuscitado, pelas vossas santas chagas gloriosas, eu clamo a vossa misericórdia e a força da ressurreição. Rolai essas pedras do meu caminho. Senhor Jesus Cristo, que tendo ressuscitado dos mortos, abriste-nos as portas da eternidade, afugentai as trevas, a discórdia, a desavença, e rolai as pedras do meu caminho, da minha família e do meu ambiente de trabalho. Senhor Jesus, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a São Tomé, fazendo-o tocar em vosso lado aberto, o curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e, por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Jesus ressuscitado, na força da tua ressurreição, eu clamo a vossa misericórdia sobre esta causa que tanto me aflige. Coloque o seu pedido de uma causa que tanto lhe aflige. Jesus ressuscitado, rolai as pedras do meu caminho. Jesus ressuscitado, nas vossas santas chagas gloriosas de infinita misericórdia, eu clamo o vosso poder. Amém. Nós nos alimentamos da palavra, fizemos os nossos pedidos aqui nessa oração poderosa. Agora vamos receber a nossa comunhão eucarística espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche o meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma. E que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém. Quem reza se salva. Já rezou as laudes hoje? Paulo, que é laudes? Laudes, abra a Bíblia nos Salmos e vamos rezar. Portanto, eu deixei o link aqui para você rezar conosco. E reze conosco todos os dias a oração dos Salmos, dos Cânticos. Esta oração nos liberta. Por que nos liberta? Saul, quando estava com maus espíritos, o rei Saul, ele pedia para Davi cantar os salmos e ele se libertava. Portanto, nós nos libertamos também de todos os males rezando os salmos. Portanto, reze os salmos todos os dias. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezarmos por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima. Jesus misericordioso, eu confio em vós. Salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu. Salve Santa Mãe de Deus.